Olá pessoal, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas remotas, na aula de hoje nós vamos ver o tópico inclinação de uma reta. Pessoal, até agora nós estávamos vendo o estudo analítico do ponto, onde nós vimos localização de pontos no plano cartesiano, distância entre dois pontos do plano, e ordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Nas aulas de hoje, nós vamos iniciar o estudo analítico da reta, onde hoje nós vamos ver o que é a inclinação de uma reta e o que é o coeficiente angular da reta, certo? Pessoal, esse conteúdo está aí no livro digital de vocês, certo? E na páginas, deixe-me ver, 100 e 101, certo? Inclinação de uma reta e coeficiente angular da reta, certo? Então, pessoal, a princípio vamos ver o que é a inclinação de uma reta, certo? Para isso, fiquem atentos à seguinte definição. Vejam. Seja alfa a medida do ângulo e a reta R formam um eixo X. A medida alfa do ângulo é considerada do eixo X para a reta R, no sentido anti-horário, e denomina-se inclinação da reta R. Então, pessoal, nós temos aí a definição de inclinação de uma reta. Vejam. Nós temos aí a representação do plano cartesiano com os eixos ortogonais x e y. Nesse plano, pessoal, está representada uma reta e eu chamei de reta R, certo? Vejam aí. Pessoal, o que é a inclinação de uma reta? Pessoal, a inclinação de uma reta nada mais é do que o ângulo e essa reta forma um eixo X, um eixo das abscissas. Sendo que, pessoal, esse ângulo ele se inicia-se no eixo X e segue até a reta, no sentido anti-horário, o sentido contrário aos ponteiros do relógio, certo? Então veja que o ângulo inicia-se no eixo X e vai até a reta. É esse ângulo interno daí, pessoal. E eu representei pela letra alfa, certo? Então a inclinação de uma reta nada mais é do que o ângulo e essa reta forma um eixo X no sentido anti-horário, certo? Então, quanto à inclinação de retas, pessoal, não paralelas ao eixo X, nós podemos ter, vejam, nós vamos ver aí, pessoal, alguns casos de retas que não são paralelas ao eixo X. Vejam. Nós temos aí, pessoal, o primeiro caso, ó, eu tenho a representação do plano cartesiano e nele a representação de uma reta R. Então, pessoal, como nós vimos, a inclinação da reta é o ângulo que essa reta forma com o eixo X no sentido anti-horário. Nesse primeiro caso aí, vejam que esse ângulo ele é menor do que 90 graus. Nós temos aí um ângulo agudo, certo? Vejam, 0 grau é menor do que alfa e alfa é menor do que 90 graus, certo? Então, nessa primeira situação, o ângulo formado pela reta e o eixo X, ele é menor do que 90 graus. É um ângulo agudo, certo? Vamos agora, pessoal, ver a segunda situação. Novamente, eu tenho aqui o plano cartesiano e nele a representação de uma reta R. Observem, pessoal, que, como nós vimos, o ângulo formado
pela reta e o eixo X é esse ângulo alfa daí, ó, no sentido anti-horário. Então, pessoal, nesse segundo caso, esse ângulo alfa, ele é um ângulo maior do E90 e menor do E180 graus. Então, vejam, 90 graus é menor do E alfa e alfa é menor do E180 graus, certo? Então, vejam, e nessa segunda situação, o ângulo formado pela reta e o eixo X no sentido anti-horário é um ângulo maior do E90 e menor do E180 graus, certo? Muito bem. Vamos ver agora a terceira situação, pessoal. Na terceira situação, observem que a reta R, ela é uma reta vertical. É uma reta e é paralela ao eixo Y, ao eixo das ordenadas. Então, como a reta R, pessoal, agora é uma reta vertical paralela ao eixo Y, esse ângulo formado pela reta e o eixo X é um ângulo de exatamente 90 graus. É um ângulo reto, certo? Então, quando a reta ela é paralela ao eixo Y, o ângulo formado pela reta R e o eixo das abscissas é um ângulo igual a 90 graus, certo? Observem aí. E para finalizar, pessoal, nós temos também que se a reta R ela é paralela ao eixo X, dizemos que sua inclinação é zero, ou seja, a alfa mede 0 grau. Então, pessoal, na representação, nós temos aí o plano cartesiano e a reta R. Observem que a reta R ela é paralela ao eixo X, ao eixo das abscissas. Então, pessoal, no caso dela ser paralela ao eixo das abscissas, nós dizemos que a sua inclinação é zero, certo? O ângulo formado pela reta R e o eixo X é 0 grau, certo? Então, podemos dizer que, para a da reta R do plano cartesiano, o ângulo alfa é único e tal que 0 grau é menor ou igual a alfa e alfa é menor do que 180 graus. Então, pessoal, como vocês podem ver, o ângulo formado pela reta e o eixo X, o eixo das abscissas, no sentido anti-horário, é um ângulo e varia de 0 a 180 graus, certo? Então, quando vocês virem falar em inclinação de uma reta, o que é a inclinação da reta, professor? O ângulo que essa reta forma com o eixo X no sentido anti-horário, variando de 0 a 180 graus, certo? Muito bem, pessoal. Minha gente, qualquer dúvida, podem fazer perguntas também aí no sala de aula, certo? No próximo tópico, agora nós vamos ver o que é o coeficiente angular da reta, certo? Muito bem.